Olha, a notícia que chega da Ucrânia é de que o país agradece os esforços do presidente Lula, mas diz que não vai ceder nem um centímetro de área ucraniana para a Rússia. Foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, que deu uma entrevista hoje. Aliás, ele se pronunciou, se manifestou na rede social, dizendo que o país está feliz, agradece os esforços do presidente Lula e tal, para tentar encontrar um caminho para o fim desse conflito, que já dura mais de um ano, mas ele acrescentou, reiterou, reafirmou várias vezes que o país não vai ceder nenhum centímetro da área da Ucrânia para Vladimir Putin. Para falar um pouco sobre isso, sobre esse cenário internacional, está aqui com a gente, para nossa satisfação, o professor Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais, professor da SPM. Professor, muito obrigado por atender mais uma vez a Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Agostinho, boa tarde, Danilo, boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde. Professor, o presidente Lula, a gente estava comentando aqui, é uma característica dele mesmo, né? Ele ontem deu uma entrevista coletiva falando de um monte de assunto, da economia e tal, assuntos que são delicados e que ele, em alguns deles ele não está muito à vontade, por questões óbvias. Mas quando você trata de relações internacionais, o olhinho do presidente Lula brilha. Ele adora falar sobre isso, ele adora. E acho que legal, né? A gente já se falou muito sobre isso, e acho que não há muita dúvida sobre isso, que o Brasil voltou mesmo para o cenário internacional e ele tem se esforçado, né? Vai fazer uma viagem importantésima nos próximos dias para a China. E entre acordos comerciais, alguns já selados, outros que vão ser sacramentados entre os dois líderes, o que se fala, né, professor, dessa conversa do Brasil com a China é que vai se tentar, entre outras coisas, um caminho aí para abreviar, sei lá, não sei se fim da guerra, mas uma trégua que seja, né? Ele falou até num clube da paz, que pareceu algo simplório, até quase infantil e tal. E agora essa manifestação do governo ucraniano parece que vai colocando uma pá de cal. Ou não? Ou será que a gente pode contar mesmo que alguma coisa melhor aconteça, professor? Olha, Agostinho, eu acho que você colocou bem as coisas, né? Primeiro de tudo, não há dúvida nenhuma que o presidente Lula, o olhinho brilha quando ele fala de assuntos internacionais. É isso aí, né? Nós não temos esse hábito aqui no Brasil. Se a gente lembrar um pouco, né, o outro presidente que tinha um olhinho meio assim, que ficava atento a essas coisas, era o professor... Saiu, né? Professor Fernando Henrique Cardoso, né? Os dois têm essa visão mais internacional, mais para fora, né? A presidente Dilma não tinha, o Itamaraty reconhece isso, o presidente Temer também não tinha muitos afeitos a isso, tinha outros problemas. Enfim, eles dois, Lula e Fernando Henrique, dos últimos, fora todos os outros governos, têm mais essa visão, né? O presidente Lula está tentando, de algum modo, fazer uma retomada, recolocar o Brasil no jogo internacional. O Brasil tinha se afastado, isso é indiscutível, né? Todos nós sabemos disso, sabemos as razões. O presidente Bolsonaro preferiu uma outra atitude, tivemos uma situação diversa, né? Não era dentro das nossas tradições e muito menos dentro dos nossos interesses, né? Nós não fazemos relações internacionais para fazer um joguinho, né? Nós fazemos relações internacionais porque a marca Brasil interessa. Isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com negócio, tem a ver com exportação, né? Então não podemos esquecer esse lado. Estar atento a isso tem importância, sim. Se nós olharmos para aquilo que você comentou da Ucrânia diretamente, né, nós estamos assistindo, nesse momento, a um balé internacional sobre a situação da Ucrânia, né? A Ucrânia está no jogo. Motivo: o ano vai ser duro, o preço do petróleo sinaliza subir. Se você conseguir qualquer situação de paz, já vai ser um favor num ano em que está todo mundo tendo que subir juros para controlar a inflação. Quando a gente diz todo mundo, é todo mundo rico, né? Incluindo, né? Então o ano vai ser mais contido, todo mundo sabe. Quando a gente olha para isso, a ação do presidente Lula vai nesse sentido. Vai colocar, vamos dizer, a casquinha da gente, né, aproveitar a casquinha da gente nessa situação internacional. É bom para o Brasil? É. Né? Ele pode alcançar um sucesso imediato? Não é esse sentido.
O que nós temos que entender, e eu acho que você tocou no assunto, né, é que mudou um pouco o foco das atenções para fazer a solução. Saiu um pouco de Washington, claro que Washington tem a última palavra em relação aos ucranianos, e migrou para Pequim. Se nós olharmos bem o que está acontecendo em Pequim nas últimas semanas, a gente tem uma ideia melhor. Né? Desde novembro, Olaf Scholz, o premier alemão, visitou Pequim falando de Ucrânia. Depois dele foi uma sequência. Né? Depois o presidente do Conselho Europeu visitou Pequim, e agora, nesta semana, né, o presidente Macron, junto com a Ursula von der Leyen, que são duas visões no contexto europeu, né? Uma mais dura com a Rússia, outra mais pensando no preço do petróleo, que é a do Macron, os dois estão tentando negociar. É neste contexto que a gente precisa entender a viagem do Lula e a negativa da Ucrânia. A Ucrânia está dizendo o seguinte, olha, vamos devagar, eu quero manter a minha posição. A Ucrânia sabe que será muito difícil sentar na mesa de negociação sem algo para oferecer. Mas é também do jogo sentar na mesa de negociação e dizer, olha, eu não vou ceder nada, quero conversar. Qualquer mediador de conflito sabe que o primeiro passo na negociação é mostrar uma dureza que depois você vai negociar a abertura ou não e o quanto você vai ceder. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversando aqui conosco no Bandeirantes. Acontece ainda sobre, não é, essa guerra na Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia. Altos funcionários da Casa Branca informaram hoje, sexta-feira, que documentos de guerra secretos eles foram revelados aí, não é? Com detalhes, né? Planos aí dos Estados Unidos junto da OTAN para fortalecer justamente o exército ucraniano, não é? Qual o impacto da revelação desses documentos? Já dá para saber, professor? Eu também vi isso pela manhã, não é? E, de alguma forma, isso tem dois ângulos. Né? Primeiro ângulo é fazer um vazamento meio que forçado para avisar aos chineses que a Ucrânia continua sendo diretamente apoiada pelos americanos. Olha, estamos dando um tom de vazamento, mas o recado é esse. Não vem tão forte, não, que a Ucrânia continua sendo nossa protegida. Esse é um tom das coisas. O outro tom é, talvez, a briga dentro da OTAN. Quando nós olhamos, a OTAN está na iminência de trocar de secretário-geral. Jens Stoltenberg está mudando, está terminando o mandato. São dois candidatos. Um candidato é a Ursula von der Leyen, que segue junto com Macron para conversar em Pequim. O outro candidato também esteve em Pequim, é o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Quando nós olhamos para isso, são duas visões de como lidar com a Ucrânia. Uma visão de Pedro Sánchez é uma visão de dizer nós temos que solucionar isso o mais rápido possível e a Ucrânia terá que fazer concessões à segurança da Rússia em nome de nós reencontrarmos a paz. O outro lado é von der Leyen, que é bem daquela democracia cristã alemã mais dura, a democracia cristã que tem uma visão mais de conter a Rússia. Nenhuma concessão maior à Rússia, sequer território. Ora, é evidente que a Rússia vai ter que ceder algo para sentar na mesa de negociação e a Ucrânia também. Está mais ou menos evidente que o árbitro desta situação terá que ser Pequim. Talvez um pool de países nominado, pode ser mais ou menos desenhado pelos BRICS. Olha a ação da Índia no G20. Né? Olha a ação do Lula. O Lula não está de graça nessa ação. Né? Representa Brasil no G20. Olha de novo a ação da Indonésia, que é outro país grande, é um país de 200 milhões de habitantes, formação árabe forte. É nesse contexto eles estão dizendo, olha, vamos fazer um pool de países que não estão diretamente envolvidos no assunto, não são europeus, não são nem mesmo ligados a esse contexto, para administrarmos esta passagem. É claro que a palavra final será de quem é capaz de equilibrar o jogo em Washington. Se nós olharmos para antes da guerra da Ucrânia, essas tentativas de negociações em fevereiro de 2022, antes da invasão, não deram certo, porque os Estados Unidos não abriram mão. É nesse contexto que a gente tem que olhar essas novas negociações. Porém,
nós temos um fato, que é a iminência dessa guerra se prolongar muito mais. E é óbvio que, para os europeus, isso é o que menos interessa. Professor Leonardo Trevisan, conversando com a gente, especialista em relações internacionais. É lógico que num conflito como em todos, eu acho, né? Você não tem mocinhos e bandidos, né? Não dá pra você falar em mocinhos e bandidos, todo mundo tem lá as suas mazelas numa história como essa. Mas, professor, a gente tem visto, né, que para a Ucrânia a conta vai ser amarga. Já não há vitória nessa guerra possível. Para a Ucrânia, o prejuízo de vidas, né, esse é incalculável, né, e da estrutura do país, enfim, a gente vai ver essa história quando tudo isso terminar. Para a Rússia também não tem sido uma boa investida, né? Tá claro as dificuldades que a Rússia tem enfrentado também. Queria perguntar para o senhor, teve um momento aí, professor, que parecia que a coisa se encaminhava para um desfecho. Parecia, não sei se na metade, a gente já tem mais de um ano, né? Mas ali na metade, sei lá, parecia que a coisa estava transcorrendo para um acordo ali, vamos parar e tal. Essa guerra já teria terminado, não fosse a intervenção direta, muitas vezes, mas também indireta pela OTAN dos Estados Unidos, professor? Esse é o ponto, né? Esse é o verdadeiro ponto. Se a gente olhar as coisas, Agostinho, com essa serenidade que você está pondo, que não tem heróis e vilões, que não tem mocinho e bandido, que não tem... Numa guerra, a maior vítima é sempre a verdade, todos nós sabemos isso, desde que o mundo é mundo, na Guerra dos Machados, lá na caverna era isso. Então, nós todos sabemos disso. Agora, nós temos que olhar para esse contexto e observar que esta guerra, como a imprensa americana tem chamado, a imprensa da costa leste americana, principalmente New York Times, Washington Post, tem chamado bastante, é uma guerra por procuração, né? A Ucrânia tem a proteção óbvia, né, dos Estados Unidos, notória, né? A Europa também é vítima nesse processo, é só a gente pensar que o gás subiu 320%, 300%, né? Então, quando nós olhamos para isso, inviabilizou o desenvolvimento europeu, né? Isso é um fato, a inflação explodiu, tudo isso é real, né? Só que o outro lado também, a guerra é por procuração, do outro lado tem China, né? Então, quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos claramente que nós tínhamos, né, antes desse processo, uma potência hegemônica, que era os Estados Unidos, e nós temos uma potência desafiante, que é a China, né? Quando a gente olha para número, a gente tem a ideia exata do que nós estamos falando, né? Estados Unidos tem um PIB de 23 trilhões. A China tem um PIB, né, de 17 trilhões. O terceiro, que era o Japão, que tinha um PIB de 7, está num PIB de 6. E daí em diante vem uma maçaroca de país, tudo mais ou menos perto, com 2,5. Olha a distância, né? Nós estamos falando de dois grandes superpotências, em todos os sentidos. Quando o Macron visita a China, ele está de olho em fazer um acordo da Ucrânia, mas ele está de olho em abrir uma linha de produção do Airbus na China, e ele saiu de lá muito feliz porque conseguiu isso. Todo mundo quer fazer negócio com a China. Os Estados Unidos olham para isso e dizem, vamos devagar, o hegemônico aqui somos nós. É disso que você fala, com toda a razão, né? É evidente que os dois lados, é preciso chegar a um acordo entre os dois manipuladores das marionetes para que a gente possa efetivamente chegar a um consenso nessa guerra. Você tem toda a razão quando mencionou o horror ucraniano. Quando nós falamos de horror ucraniano, nós estamos falando de 6 milhões de ucranianos, pelo menos, espalhados pelos países europeus. Nós estamos falando de 8 milhões de ucranianos deslocados internamente, fugidos da guerra com tudo. É fácil a gente falar isso quando não é lá em cima da tua casa que cai bomba, né? Aí você entende melhor a situação, né? Que isso. Fora, como você lembrou, que nós não sabemos nem direito o tamanho do estrago na Ucrânia. O FMI estima que o PIB ucraniano perdeu 35% do seu valor, 1/3, né? Imagine o que será reconstruir, o custo de reconstruir esse país. Então, quando você olha para essa situação, é óbvio que os ucranianos são os mais visados, são os mais prejudicados. Porém, aceita por acordos que vai redesenhar a geopolítica no mundo. Esse é o ponto difícil. Na verdade, essa discussão, e aí os menores, que são grandes, tipo Índia,
Indonésia, Brasil, estão interessados também de participar desse redesenho. Nós estamos vivendo um momento que a gente poderia chamar até de histórico, porque, de fato, as coisas estão mudando. Professor, e nesse momento histórico, então, na avaliação do senhor, como que o Brasil tem se comportado e quais as consequências? Porque tivemos aí 2 governos distintos, né? O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo agora atual do presidente Lula, com posturas completamente diferentes, né? E no quesito da guerra aí, qual que é a sua avaliação? Como o Brasil sai desse momento histórico aí, como o senhor classificou? Olha, Danilo, nós temos que olhar o seguinte, né? Qual é a parcela efetiva de ação que o Brasil pode ter, né? Claro, nós tivemos aí uma situação concreta, a COP27 em dezembro mostrou isso, né? O presidente Lula era uma novidade no mundo, com todas as sequências que isso tem. O fato de nós termos mais de 300 empresários querendo ir junto, precisou fretar 2 aviões para a China, é isto, né? Quando nós estamos falando de projetar, porque o Brasil atua de alguma forma, a parcela de influência no Brasil tem um sentido, Danilo. Nós temos um histórico de não intervenção. Nós temos um histórico de um país que respeita fronteiras. Nós temos um histórico de um país que há mais de século não se mete em guerra alguma. Ao contrário, nós temos um histórico de mediador de conflitos. Tudo isso é importante para a nossa imagem, né? E, de alguma forma, é importante para participar do jogo. É como nós estávamos falando alguns minutos atrás, né? Está redesenhando o mundo. É melhor que, mesmo que a gente não sente na mesa principal, a gente esteja na sala, né? Esse é o ponto, né? É melhor a gente estar na sala em que os grandes estão redesenhando o mundo do que a gente ficar fora dessa sala. Se pudermos sentar na mesa principal, melhor ainda, mesmo que a gente não fale. Só de sentar na mesa principal já vai ser um bom negócio, principalmente para os produtos e para os empregos no Brasil. Porque exportar quer dizer traduzir emprego para nós, que é isso que nós mais precisamos. É isso. E a gente vai sentar na mesa, lá numa mesa importante, em Hiroshima, agora, entre 19 e 21 de maio, né? O presidente Lula recebeu o convite do primeiro-ministro do Japão para ele participar do G7. Vai ser em Hiroshima, como eu falei, no mês de maio. Vamos estar lá sentados, tudo bem, acho que não vamos estar na cabeceira, né? Mas tá bom, vamos estar ali na meiuca, ali, com a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Não é nada, já estamos chegando, né, professor? Você tem toda a razão, né? O que me chamou mais atenção no comunicado, né, é que a iniciativa do telefonema partiu do consulado japonês, partiu da embaixada japonesa no Brasil, e o comunicado do telefonema foi do Ministério das Relações Exteriores japonês. Isso é um sinal diplomático importante, né? É um sinal de que não é o Brasil que está dizendo, olha, eu comuniquei, não. O Japão está dizendo, vocês são nossos convidados e nós avisamos o mundo que vocês são nossos convidados. Tem um recado implícito nessa reunião do G7, que é o local em que eles escolheram para fazer a reunião. Não é Tóquio, não é Kyoto, não é a grande cidade japonesa. Eles escolheram Hiroshima, né? E escolheram Hiroshima quase que para dar um recado ao mundo. E aí vale para Putin, vale para Xi Jinping e vale para Biden, né? É um recado ao mundo. Olha, se for brincar de fazer conflagração nuclear, olha o que acontece, né? Nós estamos aqui no lugar onde aconteceu. Tem um museu aqui, quem conhece o Hiroshima sabe disso. Tem um museu aqui, tem um recado eterno para o mundo do que aconteceu. Então, de alguma forma, isso tem uma carga, vamos dizer, simbólica muito importante. O fato do presidente Lula ter voltado a ser convidado a isso, a última vez que nós fomos convidados foi em 2008. Né? Então, quando nós olhamos para isso, ter voltado é um sinal de que, de alguma forma, o Brasil está sendo bem aceito nessa mesa. Vamos aproveitar a oportunidade. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, sempre uma aula. Prazer tê-lo aqui conosco sempre. Boa sexta-feira para o senhor, boa Páscoa, bom final de semana e a gente se fala em breve. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. O assunto, a conversa com vocês é bem boa, bem solta e bem agradável. Muito obrigado pela entrevista, pelo convite. Boa Páscoa a todos. Professor, obrigado, um abraço, bom fim de semana, boa Páscoa.